Vire a página aqui no Morning Show para falar um pouco do cenário internacional, porque meus amigos e minhas amigas, na Venezuela, a pressão está quase explodindo com a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que diz acreditar que os dias de Nicolás Maduro como presidente venezuelano, estão contados. O Eliseu Caetano segue aqui conosco, na verdade, se junta a nós aqui no palco do Morning Show com mais informações. Bom dia, Eliseu. Essa declaração, Eliseu, veio ontem numa entrevista que o Trump deu para um dos principais programas de entrevistas mais tradicionais americanos, o 60 Minutes, Ele foi até cauteloso nesse sentido, mas, mais uma vez, reforçando que Maduro pode estar com a batata dele assando. É por aí? É exatamente por aí, viu, Marinho? Muito bom dia para você, para os nossos companheiros aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu ontem uma entrevista aos 60 Minutos, um dos programas mais tradicionais da TV dos Estados Unidos, exibido pela rede CBS, e ele deu 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui. Os pontos interessantes. O primeiro, ele diz o seguinte: os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. É claro que essa fala ela repercute bastante não apenas aqui nos Estados Unidos, como lá na Venezuela e, obviamente, como não poderia deixar de ser, em diversos outros países do mundo. Aqueles que são ligados aos Estados Unidos e aqueles que são ligados à Venezuela. Todo mundo discutindo o que será que Donald Trump quis dizer com isso, porque essa fala surge em meio à crescente tensão entre os dois países. Como a gente tem acompanhado aqui no Morning Show e ao longo da programação da Jovem Pan, os Estados Unidos estão há cerca de 2 meses fazendo uma operação militar em águas internacionais próximas da costa da Venezuela. Há mais de 10 navios, porta-aviões, drones, cerca de 10 mil militares das 5 Forças Armadas Americanas e há agentes da CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, realizando operações encobertas já dentro de território venezuelano, segundo a rádio bastidor aqui da capital americana, Washington, D.C. De acordo com as informações oficiais da Casa Branca, essas operações são todas apenas e tão somente para coibir o tráfico internacional de drogas, para impedir que drogas da América Latina cheguem aqui aos Estados Unidos. Na prática, o que a gente está vendo é uma elevação das tensões, porque Venezuela já reforçou o patrulhamento nas suas fronteiras, já armou a população civil, criando ali uma espécie de milícia, e o próprio ditador Nicolás Maduro tem ido à rede de TV estatal pedindo por paz, dizendo que não acredita que Donald Trump vá fazer uma incursão por terra, vai fazer uma atuação próxima ali de um ataque e invasão dentro do território venezuelano. Então, o ponto 1 foi Donald Trump dizendo: acredito que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela sejam contados. Agora, o ponto 2 foi que ele disse o seguinte: a Venezuela se portou muito mal ultimamente, e por isso, e aí ele se refere aí ao narcotráfico e outras ameaças fronteiriças, estamos fazendo essa operação de lá. E daí a apresentadora do jornal perguntou: mas e com relação a um possível ataque? O senhor vai avisar, presidente, se os Estados Unidos forem atacar a Venezuela? E aí ele disse algo, Marinho, que nós na semana passada trouxemos aqui na programação da Jovem Pan, salvo engano, na última sexta-feira. Ele disse o seguinte, abre aspas: olha, eu não diria para um repórter ou uma repórter que eu atacaria a Venezuela, fecha aspas, trazendo consigo durante essa entrevista todos os indicativos de que realmente as relações, estão de mal a pior, 2, um ataque é iminente. E aí, com relação ao ataque, na sexta-feira nós trouxemos em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan que fontes do alto escalão militar já haviam recebido, inclusive, um alerta para retirar familiares, aliados, amigos da Venezuela num prazo máximo ali de 48 horas, indicando, que a situação não estava muito boa ali naquele momento. Portanto, sexta-feira, os militares americanos receberam uma ordem de evacuação e também, na própria sexta-feira, a gente recebeu um alerta de que um ataque poderia acontecer por conta desse alerta de retirada das pessoas. Inclusive, veio a informação, Marinho, de que os militares navais já estariam no último estágio possível da operação. Dali para frente seria ou atacar ou retroceder. Bom, o papel para assinar o possível ataque já, inclusive, está na mesa de Donald Trump, de acordo com o Wall Street Journal. A ver. Seguiremos aqui acompanhando essas e outras notícias importantes da manhã dessa segunda-feira. Eu volto ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês aí no estúdio.
É isso, Eliseu. Obrigado pelo esclarecimento, sempre competente. Eliseu Caetano, obrigado. Meus amigos, fortes emoções, mas Trump, como bom showman que é, como bom, enfim, diretor de espetáculos, né, ele sempre lidando assim com o fator da imprevisibilidade ou criando suspense, não revelando suas cartas. Para muitos isso é uma virtude, para outros, enfim, pode ser que ele esteja, enfim, ali, escamoteando, né, escondendo, né, suas intenções reais, enfim. Quero ouvir da bancada aqui. Maria de Carli. Ô Marinho, você me permite até acrescentar aqui uma informação que essa atuação do Trump, essa possível incursão mais efetiva na Venezuela, está gerando até uma certa tensão aí com a Rússia, que já declarou apoio à Venezuela. Para quem não sabe, a Rússia é um dos principais parceiros econômicos aí da Venezuela. Tanto a Rússia quanto a China são os locais de destino do petróleo venezuelano, a Venezuela que senta na maior reserva de petróleo do mundo. E essa incursão, a meu ver, vai à frente. Acho que o Trump está decidido, sim, a derrubar o governo Maduro, porque ele tem uma série de interesses para que isso aconteça. Dentre eles, a questão ideológica é importante para o Trump. O Maduro é uma figura repulsiva que representa tudo que o Trump refuta e não apoia. Então, é interessante essa questão ideológica. E lembrando que o Trump tem muito interesse na América Latina. Somos uma área aqui extremamente estratégica. Reduzir a influência da China na região, reduzir a dependência do mundo para o gás russo, se ele conseguir ter ali uma incursão na Venezuela, que também é um país rico em gás. E isso mina também a questão da Ucrânia, porque aí reduz a influência da Rússia com o gás e tudo mais. Então, é o combate às drogas, é um pacotão que eu acho que vai a fundo. Então, o Trump, nosso showman favorito, vai adiante com essa ação. Agora, a verdade é uma só. Parece ser questão de tempo o fim do narco-regime de Nicolás Maduro. Agora, como é a grande pergunta, né? Mas essa declaração do Trump definitivamente não se dá num vácuo, né? Não é que ele tirou isso do nada. Não, tem mais de 10 mil homens do exército americano já ali posicionados no Mar do Caribe, mais de 10 navios militares, o maior porta-aviões do planeta Terra, o USS Gerald Ford, ali pronto, ali nas imediações. Ele foi até perguntado sobre esse porta-aviões especificamente. Ele disse, ele tem que estar em algum lugar, ele tem que estar atracado em algum lugar. Ele disse, quase que dando aquela piscadela ali para a audiência. Mas, de novo, mantendo o suspense no ar. Jess, complementando, a gente segue adiante. O Donald Trump, ele tá dando um ultimato muito claro a Maduro e a chance disso aumentar a tensão é muito clara. Eu acho que ele tem feito vários gestos mostrando que vai tomar uma atitude firme em relação à Venezuela. André, isso me preocupa muito, porque eu tenho muito medo da reação do Brasil ser uma reação de conivência com um ditador sanguinário e que todos os dias fez questão de matar a liberdade na Venezuela, que é Nicolás Maduro. Então, em caso de uma ação, a gente está falando tanto de organização criminosa, né? Eu enquadro Maduro como organização criminosa também, porque o que ele fez, as proximidades dele, como ele deixou também a Venezuela crescer como um narco-estado, é gritante. Então a gente também não pode ignorar e que eu rezo, eu torço para que a nossa inteligência e o Itamaraty per si não entrem nessa disputa como defensores de quem matou, do grupo que matou a democracia na Venezuela. Mas a gente sabe o que vai acontecer, né, Jess? Infelizmente. Mano Ferreira, você que tem muitos contatos lá também, em Caracas, os movimentos pró-liberdade e anti-chavismo, anti-Maduro, já há alguns bons anos. Eu sei que você é um pacifista por natureza e não gostaria de ver essa situação degringolar para uma troca de chumbo grosso. Porém, eu te desafio aqui a me apontar o que pode vir a ser uma alternativa a não ser essa, dado que aparentemente todas as outras já foram esgotadas, né? Nem que seja os Estados Unidos, de alguma forma, insuflando, armando uma resistência interna, uma rebelião interna capaz de destronar o Maduro sem essa intervenção física de soldados americanos. É por aí? Exato, Marinho. A alternativa é a gente assistir, com o aumento da pressão, uma dissidência nas Forças Armadas venezuelanas acabarem com a sustentação do regime de Maduro, porque vale lembrar, não se trata de um regime baseado em aprovação popular, é um regime que vem
que perdeu completamente o apoio da população, que perdeu a eleição, que precisou fraudar o resultado eleitoral e que se mantém no poder graças ao suporte das Forças Armadas. Portanto, estamos falando de uma ditadura militar na Venezuela, que pode ruir se a sustentação militar interna ao regime mudar. Se a gente vê, por exemplo, militares se convencerem que estão diante de uma derrota iminente do regime e mudarem de lado, fazendo com que o ditador acabe, por exemplo, sendo preso ou sendo escorraçado do palácio. E esse é o tipo de mudança interna do conjunto de forças na sociedade venezuelana que pode vir a representar um fim do regime de Nicolás Maduro. Agora, para muitos, né, David Tarso, o Trump está ensaiando não é um intervencionismo, igual foi no Iraque, na Líbia, por muitos e muitos anos. É só um intervencionismo pontual, mas muito mais mirando uma defesa preventiva, né? Segurança regional, soberania continental contra, claramente, esse câncer que está na Venezuela. Sem dúvida, mas é claro que a gente também precisa relembrar o contexto. A Maria bem trouxe, né, sobre a maior reserva do mundo ser petróleo. Então acho que tem também esse interesse. Obviamente que o combate às drogas ele é extremamente importante, mas tem outras questões também que a gente tem que avaliar e acompanhar os próximos passos. Tomara que também não descambe para alguma coisa, uma guerra mais global, vamos dizer assim, com a entrada da Rússia, a entrada de outros países também. Eu só tenho um questionamento, Marinho, e acho que você vai ser bom aí a gente refletir juntos. Como será que o movimento do Make America Great Again, o MAGA, está vendo essa atuação do Trump? Porque uma das propostas e principais críticas que o Trump trazia e o que o MAGA defende era justamente se opor a essas invasões que o próprio, por exemplo, antecessores do Trump republicanos fizeram, tipo o Bush filho. Então, o próprio movimento MAGA tem aversão a essas invasões, inclusive afirmam e reconhecem que foi um fator crucial para o déficit dos Estados Unidos, uma crise, assim, muito grande norte-americana, inclusive a questão ali do Iraque e tudo mais, que foi um fiasco nas incursões. Então, o MAGA não apoia essas intervenções internacionais. Quero ver como é que o Trump vai se sair com o seu eleitorado fiel quando ele aumentar a incursão na Venezuela. Essa é uma questão interessante mesmo, Maria, porque esse racha está se aprofundando, especialmente na figura do Tucker Carlson, notório comentarista aí, associado à direita trumpista. Que até está elogiando Maduro. E muita gente achando que ele está ali, enfim, recebendo uma graninha do Kremlin para poder estar falando isso. Está dizendo que, olha, o Maduro, na verdade, é conservador, é contra o aborto, ele é um cara legal. Deus, pátria, família e liberdade. Tienes que hablar en español, Marinho, por favor. Companheiro Maduro, para conosco aí, estamos juntos, tá ok? Não, é impressionante como essas tensões acabam revelando... É a famosa teoria da ferradura, né? A pessoa vai tanto para um lado que acaba encontrando o extremo autoritário do outro. Similaridades, né? A pessoa olhar para Nicolás Maduro e achar que é um representante do conservadorismo é porque tem uma visão do conservadorismo muito estranha, né? Vê o conservadorismo como... defasado. Uma coisa é certa, o Maduro, ele tá com medo. Just war, not peace. Não, gente, é sério. O Maduro, ele tá com medo. Ele tá com medo dessa invasão. Inclusive, foi noticiado pela imprensa internacional que o Maduro tentou ali conversar com o Trump, tentar falar com o Trump. Até viralizou uma imagem dele falar: no war, just peace. Não guerra, apenas paz. Porque ele, contra os Estados Unidos, não vai ter vez. Os Estados Unidos é o país que mais investe em capacidade militar, é o melhor exército do mundo e consegue aí derrubar o exército venezuelano, que está sucateado, apesar dos pesares, e vai ser um complicado para o Maduro. Por isso que ele deve estar com muito medo mesmo. Mano, agora, que a Venezuela é o epicentro do narcotráfico no nosso continente, acho que para muitos isso é inegável. Acusações seríssimas também de que a Venezuela, junto com a Bolívia, estariam já há um bom tempo fornecendo urânio de forma clandestina para o Irã. A infiltração iraniana nas Américas, tendo a Venezuela como epicentro, a gente sabe como o Irã também se tornou um dos principais alvos ou centros de disputa geopolítica mais inflamados que os Estados Unidos interveio, né? E aquela intervenção recente militar dos Estados Unidos é muito que é a doutrina Trump, né?
Ou seja, incursões cirúrgicas sem ser prolongadas, para conquistar algum objetivo geopolítico militar de curto prazo e não ter a soberba ou a arrogância da família Bush, por exemplo, de tentar mudar completamente o DNA de um país onde simplesmente a democracia, as livres instituições não são compatíveis, né? Muita gente tem comparado a doutrina Trump com a doutrina Monroe. Sim. É uma doutrina Monroe do século XXI. As pessoas têm dito isso. É entender o que isso significa concretamente no caso da Venezuela, né? Porque, primeiro, não acho que faça sentido dizer que a Venezuela tem um DNA antidemocrático, porque já foi uma democracia, tem uma sociedade civil que conseguiu se organizar, por exemplo, para provar a fraude eleitoral. Ou seja, essa tua reflexão mostra que talvez a Venezuela tenha uma compatibilidade maior para realmente entrar no concerto global das nações democráticas do que o Iraque, por exemplo. Isso, e conseguir fazer uma transição junto com potencial ajuda externa para uma transição mais, assim, menos radical que foi nesses outros países do Oriente Médio. Então isso já agora, é um por outro bom lado, fator. Do ponto de vista militar, você ter uma operação que acaba explodindo uma base que está tendo enriquecimento de urânio, ou enfim, uma base militar é mais fácil de ser explodida do que um regime político, né? Porque você pode explodir o palácio, é isso, mas será que o Maduro ficaria no palácio com esse contexto todo, ou vai para um bunker, vai ter tá morrendo de medo, vai para um bunker. Pois é, então assim, como é que você acaba com um regime? E além disso, se você mata o Maduro, eventualmente, como que você garante que não vai entrar no lugar dele uma outra pessoa? Até porque a ditadura venezuelana não tem Maduro seu primeiro líder. Antes era o Chávez morreu, o Maduro continuou como ditador. Então, como que você cria uma mudança de regime político através de uma operação militar? Não é uma resposta trivial. Então, não isso existe mostra um manual da CIA para isso. Como derrubar um regime? Seria interessante se houvesse, porque tem feito muita problemática aí no mundo. Vamos ver. Eu torço pro melhor. Eu espero que o regime do Maduro caia, porque está na hora de cair. Cair de Maduro já deu. E que a democracia triunfe na Venezuela. Temos uma sociedade civil que foi suprimida, que está sendo calada, mas que está pronta para trabalhar em conjunto com uma ajuda internacional para essa mudança acontecer. Eu torço para o melhor para esse país que possa florescer. Como eu disse aqui, senta na maior reserva de petróleo do mundo, tem muita riqueza natural, mas vive com índices de crescimento social equiparados aos países mais pobres da África subsaariana. Meus amigos, David de Tarso, queria te ouvir também, porque para muitos o Trump seria alguém pragmático, né? Um realista e não um belicista, militarista, né? Ou seja, tentando colocar um limite em quem simplesmente não tem limite, que é o narcotráfico. Isso que eu queria te ouvir, até porque, enfim, a gente recorre aqui, a gente ficar, enfim, dando de ombros, né? Torcendo o nariz, achando que esse problema não é nosso, é só perguntar para os nossos irmãos em Roraima, em Manaus, em todo o corredor norte brasileiro, completamente infectado por esse corredor do narcotráfico também. Não, sem dúvida, as pessoas, né, saindo da Venezuela porque não aguentam mais esse regime. E a gente viu durante as eleições, que na verdade a gente nem pode falar assim que foram realizadas as eleições na Venezuela, porque a gente viu que quem ganhou sumiram com a contagem dos votos, enfim, não foi eleição o que houve na Venezuela. Então, essa intervenção internacional tem que vir também acompanhada de tratativas de como que vai avançar. Assim como a gente viu na mega operação do Rio de Janeiro, precisa também ter um plano de como, caiu realmente o Maduro. Então, o que a gente vai fazer para estabelecer uma eleição limpa e, dessa forma, o povo venezuelano ficar livre desses ditadores? Bom, e Vladimir Putin, esse elo, né, essa conexão Kremlin-Caracas, né, Moscou-Caracas, Kremlin-Miraflores, melhor dizendo. Isso aí, Miraflores. Vamos, agora sim. Maria de Carli, como é que você acha que o próprio cambaleante Putin, nesse momento, pode dar uma sustentação de fato, ainda mais com uma distância geográfica tão grande, mas esse alinhamento geopolítico, ideológico, histórico, diria até jurássico, né? Veja, essa é uma excelente pergunta, Marinho, porque como eu falei aqui no início da minha fala, quem são os principais compradores do petróleo venezuelano hoje? É a China e a Rússia, que é ali aquele poder paralelo fazendo frente com a influência norte-americana. A meu ver, o Putin já declarou apoio, né, ao Maduro, o Putin está meio encurralado aí, e eu vejo essa incursão, como eu disse também um pouco na minha fala anterior,
do Trump como uma tentativa de cessar essa influência russa, do gás russo, porque a Rússia se sustenta com esse gás, com essa exportação de gás, e isso dá musculatura para, por exemplo, a Rússia permanecer na Ucrânia. Então, se o Trump conseguir aí derrubar o regime Maduro, ele vai ter em mãos um país com grandes riquezas naturais, um grande potencial de exportação de gás e vai poder minar economicamente a Rússia. Agora, se a Rússia vai entrar ou não na jogada, eu acho que até um ponto ela vai recuar, porque ela tem muito mais a perder do que ganhar se ela quiser bater de frente com os Estados Unidos. Não, e o Trump tem tentado quase dividir o mapa mundi na lógica das zonas de influência, onde, nessa lógica, a América seria uma zona de influência dos Estados Unidos da América, e não da Rússia como superpotência que teria sua influência mais naquela região, e até com, aparentemente, o Trump tendo alguma tolerância para que a Rússia siga o seu plano de expansão no território ucraniano. Então, é difícil entender como que esse equilíbrio pode acabar se estabelecendo entre as grandes potências, porque o que parece ser o interesse de Trump é consolidar toda a América como parte da zona de influência do seu governo. Que o Trump fez a promessa na campanha: vou acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Tá mais difícil do que Tá mais para 24 meses. Tá mais difícil do que esperado. Mas ele ainda não descarta a possibilidade de cessar essa guerra na Ucrânia, assim como o conflito em Gaza, porque ele também almeja aí o Prêmio Nobel da Paz. Não vamos esquecer desta sua ambição. E o Trump eu sempre falo, o Trump é um pacifista heterodoxo. Ele não é óbvio, faz do jeitinho dele, mas é o que é, né, minha gente? É o que é.